Jerusalém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere. Ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas virão por serem fiéis a Deus. Até aqui, meus irmãos. Fazer mais um minuto de oração, meus irmãos. Deus soberano, Deus de graça, Deus de maravilha. Estamos aqui, meu Pai, numa só fé, num só propósito, meu Pai, glória a Deus. Te adorar. Ó Deus, em nome de Jesus, em qualquer momento, meu Pai, em todos os momentos que a gente vê nos diminuir, meu Pai, que o Senhor venha crescer. Porque, meu Pai, não somos dignos de nada, mas o Senhor, meu Pai, é digno de toda exaltação e toda glória. Glória a Deus. Ó Deus, estamos aqui, meu Pai, pessoas humildes a te servir, de te adorar, meu Pai, com este propósito de adorar. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos, meu Pai, nessa noite, fala conosco nessa noite, que eu venha ser um canal de bênção, Senhor, e que o Senhor também, meu Pai, venha falar comigo, que eu também necessito da Tua palavra e ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pesquisando sobre o livro de Abacuque e é um livro que é de origem ao próprio profeta Abacuque. E nele, Abacuque tem um forte senso de justiça. E ele fica indignado com o povo que era se dizer, corruptos, né? Ali as pessoas maus, assim, que roubavam a terra de outros, roubavam escravos, faziam as pessoas escravas e colocava o povo no cativeiro. E ficava com todos os seus bens. Abacuque, então, ficava assim, indignado com aquilo. E começou a perguntar a Deus, se queixar a Deus. Por que Deus? Começou a perguntar a Deus. E Deus, então, resolve responder ele. E nisso, ele fala, aqui no versículo 1, vou subir a minha torre de vigia e esperar pela resposta do Senhor. E isso, ele se coloca numa posição de espera da parte do Senhor. Do Senhor vir falar com ele. Então, primeiro ele se posiciona para receber a resposta do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim como Abacuque se preparou, irmãos, a gente também tem que preparar a todo momento, né? Ficar na posição para que o Senhor venha nos responder com clareza e a gente entender a voz do Senhor. Porque não é qualquer momento que a gente está despreparado que Deus vai falar conosco. E se a gente estiver despreparado, a gente não vai entender o que Deus vai falar conosco. Ele vai falar e a gente não vai entender. Vai parecer que nossos ouvidos vão estar tampados. Por quê? Porque Deus vai estar falando e a gente não está na posição correta. Não vai estar na posição correta que Deus quer que a gente esteja para ouvir a voz dele. Então eu entendo isso, que a gente precisa estar na posição correta para que a gente venha ouvir a voz do Senhor. Porque se a gente estiver de qualquer maneira, se a gente não estiver na posição correta, a gente não vai escutar nada que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar e a gente vai se queixar disso também. Porque assim, o Senhor não me responde. Abacuque não questionou, esse não foi o questionamento de Abacuque. Mas pensa, se Abacuque não estivesse na posição, se ele não estivesse subindo na torre de vigília, escalando na torre de vigília para a resposta do Senhor, Deus ia falar, ele não ia escutar, mas ali ele se preparou e ficou na torre de vigilância, e a resposta do Senhor. Outro tópico que eu quero trazer nessa noite também, Deus fala com ele, escreva em tábuas, escreva com clareza para que possa ser lido com facilidade. Aí, clareza, o significado de clareza, qualidade do que é claro, algo que é para ser visto, bem claro. Glória a Deus. Facilidade, característica do que se faz sem dificuldade, que também é ausência de obstáculos ou dificuldade. Então, para não ter dificuldade nenhuma e nem obstáculos àquilo ser lido. Qualquer um que possa chegar perto ou chegar perto dessa tábua, seja lido, consiga ver a palavra do Senhor. Glória a Deus. E então,
assim, como Deus pediu para que Abacuque colocasse sem dificuldade e em clareza, para que todos possam ver até nos dias de hoje, para que todos possam entender que a fala do que o povo falava antigamente não é mesmo de hoje, né? Os costumes mudam. Mas a palavra é a mesma, não muda. É uma coisa que não muda, é a palavra do Senhor, não volta atrás. Isso para que todos entendam e saibam que o Senhor é Deus e a promessa dele não volta atrás e é cumprida no momento certo. Glória a Não Deus. é no nosso momento, mas sim no momento do Senhor. Aleluia, Jesus. Não é o momento que a gente quer, mas no momento do Senhor. Se Deus falou hoje, pode se cumprir daqui a um ano, ou no mesmo momento, mas não vai da nossa vontade de querer a coisa no momento certo, no nosso momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, a gente tem que esperar com paciência pela resposta do Senhor. Subir na torre de vigília e ficar na posição do Senhor falar conosco e esperar o momento de se cumprir aquilo que o Senhor falou. Duas posições de Abacuque. Glória a Deus. O outro tópico também que eu coloquei é o que fala, não chegou o tempo certo, porém ela se cumprirá. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar. A visão virá no momento certo. Pode parecer demorar, irmão, mas chegará, pois quem fez a promessa sempre é fiel para cumprir ela. Então, se o Senhor falou, ele vai cumprir com certeza. Fique na torre de vigia, sempre na posição correta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O justo viverá pela fé. Vivemos pela fé e isso nos mantém de pé para enfrentar as batalhas do dia a dia. Abacuque estava ali numa confusão, onde ele via muita corrupção, via pessoas maus, coisas acontecendo. E ali ele se queixa a Deus, ele começa a se queixar a Deus e obter respostas do Senhor. E Deus fala com ele, o justo viverá pela fé. O que eu entendo disso? Independente do caos que está ao nosso derredor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o que nos mantém de pé. Glória. Fortalece a cada Aleluia, dia. Jesus. A gente não vem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que venham olharmos para o alvo que é Cristo. Glória. Dele vem a nossa força. Dele vem a nossa salvação. Glória a Jesus. Então, independente do que as pessoas façam ao nosso derredor, ou que a pessoa faz, que a gente acha que não é correto, a gente não devemos nos preocupar, mas a gente devemos olhar para o alvo que é Cristo. Claro, irmãos, Deus não está no meio de contenda, não está no meio de roubo, não está no meio dessas coisas. Deus não está no meio disso. Mas Deus vê tudo. Ele é o Deus. Vai fazer justiça, sim, vai acontecer justiça. Mas isso aí é Deus e as pessoas. Isso não cabe a nós entender. Mas sim acreditar que Deus fará justiça. Glória a Deus. Deus fará justiça no momento certo. A gente não tem que questionar nada disso. Não temos. Nós mesmos. E isso é acreditar na promessa do Senhor, que Deus é fiel e irá cumprir. E o que é dele virá. E a nossa recompensa vem do alto. Não é do longe. Nós não temos que olhar as Glória a recompensa do Deus. homem, Verdade, às vezes não é fácil. Mas sim olhar Cristo, que Cristo é o nosso Salvador da nossa alma, da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Eu vou ler seja. mais um versículo que está em Abacuque, lá no finalzinho, que diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as pareiras não tenham uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Aqui Abacuque já começou a entender, Deus falou com ele e ele começou a entender da parte do Senhor, que Deus é a força dele. Então ele começa a descansar em meio ao caos. Então está um caos ao redor dele, ele vê tudo aquilo acontecendo, as pessoas roubando, as pessoas tomando as pessoas em cativo, mas ele descansa no Senhor. E isso em todo momento a gente tem que estar descansando no Senhor. Verdade.
Isso eu quero trazer para os irmãos hoje. Descansa no Senhor. Que ainda, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, Ele é o Deus da nossa vida. É dele que vai vir a nossa ajuda. Aleluia. Amém. Dele que vai vir a promessa se cumprirá, sim, porque a palavra dele foi dita. O que ele falou conosco, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Descansa, independente da situação, independente do problema, independente do que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Descansa. Deus quer que nós descansemos nele e espera somente nele. Não ficamos preocupados com as coisas ao redor de nós, mas que sim que olhamos para ele e acreditamos na sua promessa. Porque não adianta ele fazer uma promessa aqui e a gente está olhando lá para fora, porque não adianta, porque a promessa vem dele. Se a gente está olhando para o homem, a gente está esperando do homem. A gente não tem que esperar do homem, a gente tem que esperar de Deus. Por isso temos que olhar para ele a cada momento, a cada dia das nossas vidas. É ele que nos dá força, o fôlego de vida vem dele, do Senhor. Glória a Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Bendito Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Seja qual for a promessa do Senhor para a sua vida, descanse e espere, que ela se cumprirá. O Senhor é fiel e é justo. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai nos abençoar e vai nos honrar. Assim que a gente ficar na posição de espera, na posição que Ele quer que a gente fique, aí se cumprirá aquilo que o Senhor nos prometeu. Independente das dificuldades, as pessoas dizem que isso é bobagem, mas não é. Deus é fiel. Eu já ouvi muito isso de pessoas ateus, falando que isso é bobagem, que eles têm que curtir a vida mesmo, que eles bebem, fumam, fazem o que querem. Mas não, aqui a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. É pela fé que nós estamos aqui reunidos, é pela fé que nós estamos de pé. Na fé no Senhor, a fé que depositamos no Senhor. Assim, eu praticamente nem sabia nem o que falar para essas pessoas, mas hoje em dia Deus vai clareando nossa mente, vai mostrando a gente como que são as coisas, como que Ele trabalha. Se Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele. Deus não é fiel com uma pessoa que está no mundo e que não está olhando para Ele, que não se preocupa com a obra dele. Deus se preocupa sim com essas pessoas, mas Deus não vai ser fiel a eles, porque eles não levam a vida de qualquer maneira, estão levando a vida de qualquer maneira. Deus é fiel com você e eu que estamos aqui nessa noite, adorando e buscando Ele. Aleluia. E assim, como essa palavra diz, o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé, com a certeza que o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu em nossas vidas. Porque a fé é a gente ter que colocar o primeiro passo e saber onde que a gente vai pisar. E confiar que o Senhor virá trabalhar, colocar o chão no nosso segundo passo. Que a gente não vê onde pisa, mas sim o Senhor vai preparar esse chão. E isso, eu trago para os irmãos essa noite, isso que Deus colocou no meu coração. Espera em Deus. Amém, Jesus. Coloque o teu alvo, que seu alvo seja Cristo, não o homem. Que o homem nada pode nos oferecer. Mas Deus já nos deu muito, né? De acordarmos cada dia, de respirar, ter fôlego de vida. Isso já é muito, meus irmãos, muito. E a gente tem que ser gratos a Ele. Mas que a gente venha assim, estar na obra deles, fazer a obra dele, pregar do amor dele, falar que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra e toda glória, e mostrar para o mundo que eles estão errados, mas que Deus é Deus e continua sendo Deus. Isso não vai mudar. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus da Bíblia, lá no tempo passado, é o mesmo Deus de hoje. Isso não muda, a palavra dele não muda.
as pessoas levam a vida de qualquer maneira, infelizmente, não estão levando a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, olhem para o alto, olhem para Cristo. Deus é Deus de justiça, nos fará justiça e abençoará nossas vidas, cumprirá as promessas Glória a que tem Deus. feito a nós. Independente do tempo que demora, independente das circunstâncias, mesmo que tudo pareça que correr para ser contra, não cumprir a promessa do Senhor, se cumprirá, porque foi Deus que fez a promessa, não foi o homem. O homem nada pode fazer, mas o Senhor tudo fará. Aleluia. Ainda que sofremos, Ele é tudo que precisamos. E com Ele descansamos em meio à guerra. Ele é a nossa força, a nossa proteção a cada dia. Abacuque ficava indignado com aquele povo. Mas a partir do momento que Deus dá-lhe respostas, ele descansa. Devemos descansar e esperar no Senhor a sua resposta. Esperar que Ele é fiel. Aleluia. Que Ele é justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sei que não cumpri, né, o horário, mas até que o Senhor falou no meu coração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.